Boa noite, Anne. Boa noite a todos. Olá, Olá, Lele. Boa noite. boa noite. Oi, Ana. Ana Paula, bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho. Ontem começou às 7h30, né? Boa noite. Oi, boa noite. Olá. Testando a minha câmera aqui. Uhum. Só vou esperar mais 3 minutinhos, das 6h35, daí a gente começa. Se chegar alguém, ok? Senão o pessoal vai chegando depois. Bom, acho que eu vou começando. Senão o nosso tempo é contadinho, né? Senão vai ficando muito tarde. Então, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. A gente começa hoje o outro módulo, né, do curso. Arte como experiência sensível e catarse emocional. Do curso Coração, Arte e Educação. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o conceito de experiência, a partir de um autor que eu vou apresentar daqui a pouco também. Mas não queria que esse encontro fosse entendido como uma aula, mas sim como uma conversa, uma partilha. Então, vocês também sintam-se à vontade para interromper a minha fala, para abrir o microfone, para falar também, né? Compartilhar também os saberes de vocês. E para começar, então, eu queria
que a gente fizesse apenas um exercício juntos, assim, gostaria de propor isso. Que vocês pensassem um pouquinho sobre também o que vocês entendem por experiência. O que é experiência para vocês? E aí eu queria, pensei em a gente propor, em a gente fazer um mural em conjunto, através de uma ferramenta que se chama Padlet. Não sei se alguém já ouviu, eu vou colocar o link aqui no chat. Coloquei ali no chat. É só acessar esse Padlet. E ali tem a pergunta, né? O que é experiência? E vocês podem colocar uma postagem, tem um sinalzinho de mais no canto inferior direito da tela, onde vocês podem responder essa pergunta com uma frase, uma palavra, uma imagem, uma música, um desenho. Dá para escrever diretamente ali, ou quando clica no sinal de mais, tem uns 3 pontinhos, e ali tem outras ferramentas, né, como essas que eu falei. Então, o que seria para vocês a experiência? Como é que vocês expressariam a experiência? Eu coloquei ali algumas coisas que eu relaciono com a experiência também. Usei algumas dessas formas de expressão. A palavra, o desenho, a imagem, a música. Então, já que estamos falando de arte, vamos nos expressarmos assim de outras formas também. Conseguiram acessar? O Marcelo está desenhando, não? Tá. Pela expressão facial, eu imaginei. Ai, que legal. Um pedacinho do aqui e agora. Eu acho que eu até já me influenciei pelo traço do Marcelo ali e trouxe umas linhas, assim. Ah, a Ana Lu não está conseguindo. Legal, muito legal. Nalu, se tu quiseres escrever aqui, que eu coloque lá, depois eu vou salvar e daí eu vou compartilhar com vocês também o resultado final. Ah, que legal! Eu entendo, Marcelo, desse um encontro, me parece. Bem me lembra. Bom, eu vou seguindo aqui, mas daí depois, quem quiser adicionar alguma coisa a mais, é só colocar ali. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Apareceu o meu, Letícia. O teu, como é que é? Eu vi, para mim, eu atualizei agora, tem um pedacinho do aqui e agora. Só Peraí, esse. É esse? deixa eu... eu acho que tem que publicar, né? Não publiquei. Agora sim, agora entrou. Ah, tá. Ai, que linda, uma imagem. É uma imagem. Um tecido? Não.
É uma experiência. Muito Legal, legal. Ele me lembrou a Fontana. É uma experiência. legal. Bem potente. Esse emaranhado, esses riscos, assim, eu vejo isso pelo menos, né? Algo que punge, assim, algo que marca, algo que toca. Bem legal. Bom, então vamos lá. Como é que eu compartilho a tela aqui mesmo? Marcelo, aqui, share screen, host disabled. Eu não estou conseguindo compartilhar. Pronto, eu te coloquei como host e esqueci disso aí. Ah, tá. You are the host now. Uhum. Certo. Uhum. Estão me ouvindo bem, né? Ok. Deixa eu. Vou colocar aqui em tela cheia. O tempo vai aparecendo aqui para mim também, né, Marcelo? Eu acho que depois ele vai aparecer no finalzinho, né? Então vamos lá. Então é uma introdução a esse conceito, né, de experiência. Muitos autores já falaram sobre a experiência, né, ao longo principalmente desse último século. Então Heidegger vai falar sobre a experiência no início do século XX, o Benjamin também. O John Dewey vai falar da arte como experiência, né? Ele vai separar, né, o que é uma experiência comum de outros tipos de experiência. E o Jorge La Roça, que é um autor contemporâneo, vai falar sobre a experiência. E é a experiência de que trata o Jorge La Roça que eu vou trazer aqui hoje. O Jorge La Roça Bondia, né, este autor espanhol, ele é professor de filosofia da educação na Universidade de Barcelona, tem a formação dele na pedagogia, e ele escreve muitos ensaios e muitos livros sobre educação, sobre filosofia, o cinema e a literatura. Ele esteve aqui no Brasil recentemente, também em 2018, se eu não me engano, veio aqui em Floripa, em Joinville, e ele tem alguns escritos, então, onde ele traz algumas notas sobre a experiência e sobre o saber da experiência. Primeiro, o La Roça começa falando que a educação ela sempre esteve muito baseada num par, né, de entendimento entre a ciência e a técnica, né, que seria uma perspectiva muito positivista, muito retificadora, baseada, né, num erro e num acerto, num conhecimento único e pontual. Ou então a educação é discutida a partir do par teoria e prática, o que seria uma perspectiva mais política e crítica, que também é importante. Mas o que o La Roça traz é uma nova forma de se pensar a educação, baseada no par experiência e sentido, né? Então, seria uma nova perspectiva para se entender a educação. E ele começa falando, então, sobre o que é experiência, né? O que a gente entende por experiência, né? Como é que a gente entende essa palavra? A palavra ela tem um poder, a palavra é um campo de disputa, né? Então, por isso é importante a gente discorrer sobre essas palavras. Então, ele fala, eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. Então, o que seria essa experiência para o La Roça? Muita coisa acontece no nosso dia a dia, muita coisa acontece na nossa vida, mas nem tudo nos acontece, nem tudo que acontece é uma experiência, né? Muitas coisas passam pela nossa vida, mas nem tudo nos passa. Então, a experiência seria isso, aquilo que nos passa, né? Ou aquilo que nos toca, aquilo que nos acontece. E na medida do que
de que isso nos passa, isso também nos forma e nos transforma. Então, a experiência é esse algo que nos atravessa, que nos punge, que nos afeta. Porém, o La Roça alerta para o fato de que a experiência ela tem sido algo cada vez mais raro de acontecer. E aí ele lista algumas possíveis questões para que ela esteja cada vez mais rara. A primeira delas seria por um excesso de informação. Então, a gente vive numa sociedade da informação. A gente está a todo momento imersos em informação, né? E a informação ela não dá espaço para a experiência. A informação ela nos informa, mas ela não garante a experiência. Então, também quando a gente está diante de uma obra de arte, se a gente já sabe todas as informações sobre essa obra, a gente não permite que nós mesmos façamos as nossas próprias, que nós mesmos possamos atribuir sentido para aquela obra, né? Então, e muitas vezes o conhecimento ele é confundido com a informação. Mas conhecer não é o mesmo que estar informado, né? Porque nós conhecemos também pelas vias dos sentidos, pela experiência, né? E isso seria algo que se opõe à informação. O segundo ponto que o La Roça traz é que essa experiência está cada vez mais rara por um excesso de opinião. Então, somos sujeitos informados e que, além disso, opinamos a todo momento. Existe uma certa arrogância nossa humana, né? Algo que passa por todos, de que a gente está sempre opinando, sempre falando aquilo que a gente acha e aquilo que a gente não acha sobre as coisas, né? Então, a gente vê isso hoje acontecer muito também nas redes sociais, né? Tanto a questão da informação, que está a todo momento na televisão, na internet, nas ruas, né, por onde a gente passa, mas também nas redes sociais, esse excesso de informação e de opinião, né? Então, opiniões que muitas vezes se baseiam apenas num juízo de valor, né? Se eu considero algo bom ou ruim. E quando essa opinião ela está fechada, também não há espaço para que a experiência aconteça, né? Para esse saber da experiência, para a escuta do outro, para os atravessamentos que a experiência proporciona. Isso não significa, claro, que a gente não deva se posicionar sobre as coisas, né? Não é sobre isso, não é sobre se posicionar, mas sobre essa opinião vazia, essa opinião que não está aberta à escuta, né? A outras visões. Então, a opinião, ela não deixa espaço para o saber da experiência. Então, tem uma frase até do Epiteto, filósofo grego, que ele diz que é impossível para um indivíduo aprender aquilo que ele já sabe. Então, se essa opinião já está fechada, já está formada, como é que vai acontecer a experiência? Né? Hoje a gente tem ainda também os formadores de opinião, né? Ou os influenciadores digitais, que também formam uma opinião e essa opinião ela é replicada, né? Então não existe esse espaço do sentido, da produção de sentido, da reflexão, do diálogo, da escuta. Então esse sujeito moderno, né, é um sujeito fabricado, um sujeito manipulado por esses aparatos da informação e da opinião. Na escola também isso, né, isso não foge à regra, porque muitas vezes a gente também vê acontecer isso. O aluno ele recebe a informação, né, e ele tem que emitir uma opinião sobre aquilo, né, uma resposta. Às vezes ainda espera-se uma resposta exata, né, aquilo que o professor deseja escutar. Então, esse opinar acaba ficando uma opinião vazia, né, uma opinião vazia de sentido, vazia de construção. O terceiro tópico que o La Roça traz é que essa experiência está cada vez mais rara por falta de tempo. Então, tudo também se passa cada vez mais depressa, né? Na internet, a informação, até o WhatsApp agora tem um acelerador de áudio. A gente tem um estímulo logo substituído por outro. Então, existe uma obsessão pela novidade. Tudo é efêmero, tudo é descartável, né? A moda traz isso,
o mercado, né, a sociedade capitalista na qual a gente está inserida, traz essa urgência da novidade. O Zygmunt Bauman, sociólogo, também falava sobre isso, né, sobre essa modernidade líquida, que logo tudo muda. Então, esse sujeito moderno, ele está informado, ele opina, e ele é um consumidor de novidade. E assim, ele nunca está por satisfeito, né? Ele sempre falta alguma coisa, ele sempre espera, está sempre na expectativa por uma novidade, ele não consegue ficar em silêncio, né? Ele não sabe esperar o tempo das coisas. Muitas coisas acontecem na vida desse sujeito, mas nada realmente lhe acontece. E também, de novo, na educação, na escola, a gente vê acontecer isso, né? Cada vez nós temos menos tempo, cada vez mais coisas acontecem, os prazos que precisam ser respeitados, as metas que precisam ser alcançadas, mais tarefas são realizadas, mas menos coisas nos acontecem. Então, esse tempo, ele acabou também virando uma mercadoria, né? E assim, já que ele é uma mercadoria, é como se a gente não pudesse perder o tempo, né? Não se pode ficar para trás. Então, parece que nunca existe tempo suficiente. Então, com isso também na educação, a gente está sempre acelerado e nada nos acontece. E o quarto ponto que o La Roça traz é que essa experiência é cada vez mais rara pelo excesso de trabalho. E que vem também, né, de todos esses outros fatores, do excesso da informação, do excesso da opinião, do excesso da falta de tempo. E muitas vezes se confunde a experiência com o trabalho, né? A gente vê, às vezes, a gente fala, né, porque eu tenho 20 anos de experiência nesse ramo, 20 anos de experiência nessa atividade, né? Mas muitas vezes isso é só um acontecimento, não significa que aqueles 20 anos resultaram em 20 anos de experiência, mas 20 anos de acontecimentos nesse meio. Essa ideia de que a experiência seria o mesmo que trabalho também dá uma falsa impressão de que o conhecimento viria apenas do trabalho, né? Como se, aliás, que o conhecimento viria apenas da teoria e que a experiência viria apenas da prática. Mas a experiência também vem do pensar, do contemplar, né? Do silêncio. Então, esse sujeito moderno, ele está informado, ele opina, ele está sempre em movimento e ele está sempre trabalhando, né? Então, ou seja, ele quer modificar o mundo de acordo com a sua vontade, né? É uma vontade de conformar o mundo, ou seja, de colocar o mundo numa forma específica, de modificar a natureza ao a sua vontade, né? E a gente vê o quanto que isso também tem acarretado na questão ambiental, né? Nos problemas ambientais, né? Nesse excesso de trabalho, essa necessidade de mudar o mundo materialmente tem deixado de lado a vida, né? A vida e a natureza. Então, nós somos sujeitos ultra informados, somos transbordantes de opiniões, somos super estimulados, cheios de vontade e hiperativos, né? Esse é o sujeito moderno. E assim, por estar sempre em movimento, nada nos acontece. A experiência é algo que requer o tempo da pausa, o tempo da escuta, do olhar atento, da suspensão da opinião, né? Deixar de lado o juízo, a vontade, suspendeu esse automatismo da ação. Então, esse seria o sujeito moderno, né? Um sujeito que acaba não tendo espaço para que lhe aconteça a experiência. E quem seria, então, o sujeito da experiência? O sujeito da experiência, ele é esse território de passagem, ele é um ponto de chegada, ele é um espaço onde tem lugar os acontecimentos. Ele está sempre pronto para receber algo, né? Ele está aberto ao desconhecido, ele está ele está receptivo, aberto ao inusitado. Ele permite que algo toque, que algo passe por ele. E esse sujeito, ele se define não pela sua atividade, mas sim pela sua passividade. E essa passividade não é entendida aqui como algo do par ativo passivo, né? Como algo inerte, mas uma passividade que está relacionada com a paciência.
né, com a atenção, com a receptividade. É um sujeito que recebe. Ele é um sujeito exposto, ou seja, ele é um sujeito que ele está para fora. Ele não está posto. Ele não está, né, posto firme. Ele não está oposto, né, em oposição. Ele não está imposto. Ele também não está proposto. Ele está simplesmente exposto, né, para fora, com toda a vulnerabilidade e o risco que essa exposição acarreta. Aquele sujeito a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada o toca, nada o afeta, ele é incapaz de ter uma experiência. Então, esse sujeito da experiência é um sujeito que ele é alcançado, ele é tombado, ele é derrubado, ele é afetado, atravessado. Ele não é um sujeito que permanece sempre em pé, firme, bruto, né? Seguro de si mesmo no sentido de se sentir, de não se permitir que essas outras coisas lhe atravessem, né? Essas outras experiências. Mas o sujeito da experiência, ele é um sujeito por onde esses acontecimentos fluem, né? Ele se coloca receptivo, ele está aberto. E somente esse sujeito da experiência, somente ele está aberto à sua própria transformação. A própria palavra experiência também nos traz algumas dicas, né, do que seria isso. A experiência, ela vem do latim esperire, que significa provar, experimentar, e carrega também o radical perire, que também está na palavra periculum, que significa perigo. E ambos têm o radical per, que significa travessia. Então, a experiência é esse lugar do caminhar, da travessia, do experimentar, o lugar do perigo. Né? Por que o perigo? Porque é se colocar vulnerável diante da vida, né? Assumir essa condição de ser pelo qual você deixa as suas experiências atravessarem. E o que seria, então, o saber da experiência? O saber da experiência, ele é um saber que é diferente do saber científico e do saber da informação. Ele é de uma praxis também diferente daquela da técnica e do trabalho. Então, não é um saber fechado, um saber firmado, um saber único, mas ele é um saber, ele é um conhecimento que ele não é tratado como uma mercadoria. O saber da experiência, ele vai se dar justamente nessa relação entre o conhecimento e entre a vida. E assim como o conhecimento não é entendido aqui como esse conhecimento fechado, esse conhecimento científico, a vida também não é entendida apenas como a nossa dimensão, como uma dimensão biológica, né? Como essa nossa sobrevivência no mundo, mas a vida como esse ser e estar no mundo. Então, o saber da experiência, segundo La Roça, é o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida. E no modo como vamos dando sentido ao acontecer que nos acontece. Então, por isso também, esse saber, ele é particular, ele é subjetivo, ele é singular, né? Ele é próprio de cada um. Então, se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, então duas pessoas, ainda que elas passem pelo mesmo acontecimento, elas não vão fazer a mesma experiência, porque a experiência é diferente para cada um. Né? Ninguém pode aprender pela experiência do outro, a menos, claro, que essa experiência seja revivida por esse outro, né, e tornada então própria, sido atribuído um sentido também. Mas ainda assim vai ser uma experiência diferente. E por isso também que a partir dessa perspectiva, a gente não pode falar em uma troca de experiência, porque a experiência não se troca. A experiência que eu passa por mim, só passou por mim, ela é singular a minha, ela é única. A experiência que passou pelo outro, ela é do outro. Então eu não consigo trocar a experiência. O que a gente pode trocar são relatos de experiência, né? Ou conversas
Ai, vai terminar em 10 minutos. Ou conversas sobre as nossas experiências. Mas a gente não tem como a gente aprender pela experiência do outro. E aí, o La Roça traz algumas precauções que a gente pode ter também, que seria necessário que a gente tivesse, sobre a experiência. Primeiro, entender que a experiência é diferente de um experimento. Né? Então, se a experiência é isso que nos passa, se ela é esse lugar da vulnerabilidade, do estar aberto, a gente não sabe qual é o resultado que ela vai ter. E esse resultado vai ser diferente de pessoa para pessoa. Já o experimento, ele é algo fechado, ele é algo em que a gente já prevê um resultado. Né? Então, a experiência, ela se difere do experimento. A experiência também se difere da prática, né? Como a gente viu, a experiência não é uma ação, não é essa postura ativa, mas uma postura de passividade no sentido de receptividade, né? A experiência é algo que vem do inesperado, do se colocar um conceito fechado, né? A experiência ela escapa um conceito. Algumas questões para iniciar outras conversas, né? Quais são as experiências que atravessam a nossa formação? Né? Todos nós aqui temos formação em diversas áreas, em áreas diferentes, né? E nesse processo formativo, quais foram as experiências que nos atravessaram, né? Aquilo que nos marcou, aquilo que realmente nos transformou. Será que teve muita informação ou teve espaço para a experiência, para o saber da experiência? Nós nos colocamos abertos à experiência ou a gente é aquele sujeito fechado, aquele sujeito firme, onde não existe espaço para que a experiência lhe aconteça? Qual é o lugar da experiência na escola? Né? Será que a escola também, né, não acabou se tornando esse lugar da falta de tempo, do excesso de opinião, do excesso de informação? Existe lugar hoje para a experiência na escola? E como é que a gente pode oportunizar a experiência na arte e educação? Como é que, a partir das condições que a gente tem, que não são as ideais, né? Geralmente é difícil que a gente tenha as condições ideais, como é que ainda assim a gente conseguiria oportunizar a experiência na arte e educação e na educação de um modo geral, né? Então, aqui algumas reflexões para início realmente de outras conversas. E é isso, aqui em relação ao La Roça, né, e ao que ele traz sobre a experiência, como eu falei, outros autores vão falar também sobre a experiência, e aqui eu procurei trazer o que o La Roça traz sobre essa palavra, né? Depois eu posso disponibilizar ali também um artigo que fala justamente sobre essas notas da experiência. Deixa eu stop share, acho que é isso, né? No vermelhinho. Share. Mas acho que é o vermelhinho aqui. Foi. Medo de acabar com a reunião. Não sei se caiu para vocês, mas para mim deu um stop aqui. Travou? Para mim sim, não sei vocês, não? Então, beleza. Show. Muito bueno. Não, aqui tudo normal, não caiu não, tudo normal aqui. Então, foi aqui em casa mesmo. Bom, então, se alguém quiser comentar algo. Porque eu já li esse artigo do La Roça, e ele diz o seguinte, eu vou colocar com as minhas palavras, a gente pode compartilhar nossas experiências, não trocar, porque eu não consigo trocar uma coisa que eu vivi, eu não posso tirar da minha vida e entregar, não existe isso, não há possibilidade, né? Então, quando tu estavas falando, me lembrei dessa leitura, que é bem interessante. E quando a gente vai em alguns lugares, algumas reuniões, vamos troca de experiências,
não vamos trocar porque eu não consigo entregar a minha experiência, né? Eu consigo relatar, eu consigo compartilhar, Sim. né? E Então, justamente como ela é singular mesmo. a gente não aprende pela experiência do outro, né? Não tem como eu viver pelo outro, algo pelo outro, né? Não tem como eu sentir o sabor de uma fruta se o outro come essa fruta por mim, que vem do corpo, né? Que vem do sujeito. Então, por isso ela é única, ela é singular de cada um. E aí, pensando na arte, educação, né? Quando os estudantes podem fazer, se há condições de que eles tenham a oportunidade de fazer experiência, aquele momento, aquele acontecimento é muito mais significativo, né? E ontem eu estava hoje, enfim, refletindo de novo sobre a experiência, eu estava pensando na fala do Marcelo de ontem, né? O quanto que aquele momento da Isadora, né? Isadora, sim. A menina, Isadora. Da Isadora cheirando a flor, né? Um momento um momento que seria um acontecimento banal, um acontecimento corriqueiro, o quanto que aquilo acabou sendo uma experiência, né? E o quanto que ou que essa pintura mural feita na Casa Cor, como você relatou ontem, o quanto que aquilo foi uma experiência para você, né? Como aquilo foi algo que te marcou, que te transformou. É esse algo que nos atravessa e que nos transforma, né? E que faz com que a gente também conheça um pouco mais sobre nós mesmos, né? E assim sobre o mundo. Maravilhoso. Acho que é isso. Maravilhoso. Legal. O La Roça, ele realmente é um professor agora do contemporâneo, né? Bem interessante. Ele traz algumas reflexões muito boas. Eu vou passar para o Marcelo o artigo que fala das notas da experiência, que é bem legal também, se alguém quiser ler ele no todo. E aproveito agora, tem só mais um minutinho, então, para agradecer a vocês que estiveram aqui. Muito obrigada pela escuta, por essa abertura, né? E por esse encontro. Agradeço também muito ao Marcelo pelo convite e pela oportunidade de a gente estar aqui em conjunto. Certo? Valeu, Lelê. Obrigada. E daqui a pouquinho, às 7h30, a gente tem a arte como transformação com a Denise, né? Isso aí. E pessoal, muito obrigada. Dá tempo de tomar um cafezinho, ir ao banheiro e voltar. Né? Aguardamos vocês. Então, boa noite e até mais. Valeu, Lelê. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau. Agradecer a presença de todos.